Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem de saúde e não estejam tão estressados com essa situação maluca, né, que a gente está vivendo no planeta por conta do coronavírus. E agora, todo mundo em casa, de quarentena. E eu andei pensando esses dias de que forma que eu poderia colaborar com as pessoas em relação a essa situação. Para quem não me conhece, eu sou Health Coach, ou seja, eu faço um trabalho de mentoria na área de saúde, sempre com uma abordagem natural, pensando numa alimentação saudável e tenho um foco no tratamento intestinal. Eu também criei um site onde eu coloquei um artigo escrito por mim sobre as doenças intestinais, coloquei todas as fontes, né? Porque eu sou jornalista também, então eu prezo muito essa coisa de ter as fontes seguras, né? Eu costumo dizer que o meu site é um portal de curadoria de informação. Ali eu coloquei também todo um protocolo natural de tratamento intestinal e várias dicas sobre os alimentos. Então, nesses vídeos aqui, eu quero falar sobre o nosso sistema imunológico, a importância de alguns órgãos em relação a isso. Quero dar dicas sobre os alimentos mais favoráveis para esse momento, para combater doenças como corona e também elevar o seu sistema imunológico. Quero falar sobre suplementos, tenho dicas ótimas de suplementos e refletir um pouco, né, sobre como que a gente está tratando o nosso corpo, o nosso planeta. Bom, antes de mais nada, eu queria fazer um breve adendo aqui sobre o coronavírus. Eu sei que todo mundo já está abarrotado de informação sobre ele, mas assim, só uma observação que eu tenho visto já ao longo do meu trabalho. Eu não acho que o grupo de risco é só idosos e pessoas que têm alguma doença específica que compromete o sistema imunológico. Eu vejo cada vez mais no meu trabalho jovens muito doentes, né? Então, as pessoas que me procuram para o coaching, que estão com sérios problemas intestinais, são na grande maioria bem jovens, jovens que eu digo na faixa dos 20 aos 40 anos. Né? Então, por que que isso está acontecendo? Se a gente for ver de uns 50 anos para cá, o que que mudou? Né? Muita coisa mudou. A qualidade do nosso alimento mudou, porque a nossa terra está cada vez mais envenenada por agrotóxico. Então, os alimentos não têm toda a riqueza nutricional que ele deveria. A gente está mais em contato com poluição, né, no ar, na água, os alimentos industrializados que entraram cada vez mais na nossa casa e por aí vai. Então eu acho que os jovens também precisam prestar muita atenção nesses cuidados todos que todo mundo está passando, né? Os profissionais da saúde e os órgãos responsáveis, tá? Então vamos falar sobre o nosso sistema imunológico. Eu queria dizer que o principal órgão regulador do nosso sistema imunológico é o intestino. Por isso que eu estou aqui falando com vocês. 80% do nosso sistema imunológico depende da saúde intestinal. Olha que loucura, né? E o que é o intestino? É um lugar, eu costumo dizer que é um portal, né? Onde a gente se conecta. O nosso mundo interno se conecta com o mundo externo. Então, tudo aquilo que você põe para dentro, ele é quebrado, sintetizado e ele atravessa a parede intestinal. Então, o intestino que faz essa alquimia de realmente colocar esse alimento para dentro de nós. Né? Ele também é o lar de inúmeras bactérias. A gente tem mais bactéria no corpo do que células. É uma célula para 10 bactérias. E essas bactérias têm um papel fundamental na nossa saúde como um todo. Eu costumo dizer que você ter ou não um certo tipo de bactéria vai definir se você vai ter ou não um certo tipo de doença. E isso já é comprovado, existem estudos disso. Agora, é claro, a ciência está engatinhando ainda, porque mapear todas essas bactérias é uma loucura, né? Sem contar que tem a individualidade. Eu sou apenas 20% semelhante a você, que por sua vez é 20% semelhante a outra pessoa em termos de bactérias. Olha que loucura, né? Então, elas têm um papel fundamental para regular várias coisas no nosso corpo, inclusive para ajudar nessa quebra dos alimentos e esse processo de sintetização, né? E elas também são sinalizadoras do nosso sistema imunológico. Uma das, né? Então, o nosso sistema imunológico é como um exército de cegos. Então, se entra alguma coisa que não deveria, essas bactérias vão lá e sinalizam: olha, é aqui que vocês têm que atacar. E se elas não fazem isso, eles saem atacando qualquer lugar. E daí que podem surgir as doenças autoimunes.
e por aí vai. Então, assim, o que que a gente tem que fazer para cuidar desse órgão tão importante? Primeiro, cuidar desse povoado que está aqui. E qual que é o principal vilão? Os antibióticos, que chegam varrendo tudo. Então a gente tem que realmente usar com muita cautela os antibióticos. Não adianta você tomar isso e achar que depois você vai numa farmácia, compra um probiótico e está tudo resolvido. Não está. Né? Existem já estudos, pessoas aí incríveis tentando colocar em cápsulas, né, os probióticos, e é difícil. Tem cepas que não sobrevivem ao ar, por exemplo, ao oxigênio. Elas já morrem ali. Outras não sobrevivem ao suco gástrico, elas morrem ali, enfim. Então é super difícil você concentrar essas bactérias em cápsulas. Né? Tem laboratórios aí colocando cepas diferentes, famílias, né, diferentes dentro da cápsula, só que elas competem entre si e aí morrem. Você está tomando um negócio que já morreu. Enfim, quero até deixar o nome de um cientista aqui muito interessante. Ele tem vários vídeos no YouTube e por aí nos sites, enfim. E ele fala muito assim do quanto nós estamos comprando gato por lebre dos laboratórios, né? Porque realmente o que está sendo vendido aí não é o que promete, porque realmente é muito difícil colocar isso em cápsula, né? E ainda assim, ainda que ela passe o suco gástrico, nem sempre ela se estabelece no seu intestino. Não é à toa que inventaram aí o transplante de fezes, né? Para tratar doenças bem específicas, bem difíceis de serem tratadas. E estava indo muito bem, até que começaram a haver algumas mortes aí nos Estados Unidos e a coisa parou, né? Então, se vocês verem assim o quão é difícil a gente repor a nossa flora intestinal. Então é muito sério isso, tá, gente? Bom, então a gente cuidar dessa flora, eu acho que os alimentos fermentados são muito bem-vindos. É uma tradição que a gente tem há muitos anos na história da humanidade e que andou se perdendo. Então vale a pena resgatar isso. Mas no meu coaching, assim, eu dou várias dicas, inclusive de como você tomar um probiótico seguro, né? Feito em farmácia de manipulação, de preferência. E eu sempre dou dicas de como você toma isso para proteger, para que ele não morra no suco gástrico. Tá? Então, o meu trabalho de coaching também passa por aí. Enfim, então assim, a gente tem que realmente cuidar dessa flora intestinal. O açúcar é um grande vilão porque ele vai alimentar as bactérias ruins, e se elas aumentam no nosso corpo, aí a gente perde aí as bactérias boas, né? Então são várias dicas assim que são super importantes com relação ao intestino, mas eu quero falar aqui o mais básico mesmo. Então é isso que eu tô te falando, né, dos antibióticos, e a gente tem que cuidar também da nossa parede intestinal, né? Porque isso, a nossa saúde depende disso. E o que que corrói essa parede do intestino? O que que prejudica ela? São alimentos inapropriados. Então, o principal deles, glúten, laticínios. Lá no meu site eu falo mais profundamente sobre esses alimentos. Os transgênicos, agrotóxicos, industrializados, né? Tudo isso realmente corrompe a nossa barreira intestinal. E o estresse também é um grande vilão. Ele não só corrompe a barreira, como ele também mata algumas bactérias boas, ele desequilibra a nossa flora intestinal. Então é super importante a gente manter o nosso estresse sob controle. Então, para isso é super válido o exercício físico. No meu vídeo sobre suplementos eu vou falar de um suplemento incrível, né? Uma dica incrível essa para vocês, para lidar com o estresse. E claro, procurar terapias, né, que ajudam a gente a lidar com os nossos problemas de uma outra forma. Tá, então essas são algumas dicas sobre o intestino. Claro que é um assunto muito profundo, eu teria que fazer vários vídeos aqui para você entender toda a profundidade que é esse tema. Mas acho que essas dicas aqui já são suficientes. Outro órgão super importante aí para o seu sistema imunológico é o fígado. Ele também tem uma comunicação direta com o nosso sistema imunológico. É ele que sinaliza quando entra um vírus, uma bactéria, enfim. Então é super importante ele estar desintoxicado. Não é à toa que todo tratamento natural tem como abordagem principal o detox. Então o fígado ele precisa estar sempre bonitinho, limpinho. Então evite ao máximo o álcool nesse momento. Eu sei que para muitos é um ótimo companheiro da quarentena, mas também ele pode te colocar em risco, tá? Então vamos cuidar desse órgão. Uma dica ótima assim que eu posso te dar, bem simples, é quando você acorda tomar um copão grande mesmo de água,
porque o seu fígado precisa de um banho quando ele acorda, porque ele ficou a noite inteira desintoxicando o seu corpo, ele tá bem sujinho, tá bom? E cuidado com excesso de gorduras ruins. Bom, por enquanto é isso. Eu te espero no próximo vídeo em que eu vou falar sobre os alimentos.